Oi, gente, começa agora a Palavra e Canto 36. Como a gente falou na semana passada, nós estamos na Alemanha, na cidade de Karlsruhe, participando da 11ª Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas. São mais de 4.000 cristãos de 350 igrejas, mais de 130 países, que estão se reunindo para procurar forma de testemunhar melhor a fé que nós temos em Cristo, compartilhar os problemas da sociedade, tentar descobrir como a gente pode ser mais ativo, mais eficiente como cristão nesse mundo. A primeira música que a gente viu era o processional de entrada na celebração de abertura. Nós não vamos poder compartilhar muita coisa que foi falada, porque foi dito em vários idiomas, mas a gente queria compartilhar as músicas que foram cantadas lá, para vocês entrarem no clima, perceberem como as coisas estão acontecendo aqui. Logo depois desse processional de entrada, houve a litania de acolhida, os textos de adoração, e foram cantadas duas músicas, um hino tradicional já do nosso cenário da Alemanha e uma canção recente feita para essa Assembleia da Argentina, O Amor de Cristo nos leva. Né? O tema da Assembleia é O Amor de Cristo nos leva à conciliação e à unidade. Vamos ouvir então, logo no início da celebração, essas duas músicas, o hino tradicional da Alemanha e a canção recentemente feita pelo irmão da Argentina, Geraldo Oberman. Vamos ouvir essas duas músicas.
Bacana, né? A liturgia evangélica recomenda que logo após a entrada no templo e esse momento de adoração, a gente tem um momento de contrição, porque a gente não pode permanecer na presença de Deus sem ser perdoado por Ele mais uma vez, sem reconhecer a nossa pequenez diante da santidade dele. Então a gente teve um momento de oração com leituras bíblicas, com oração silenciosa e cantamos o pedido de perdão com essa música que vocês vão ouvir agora. Mostra-nos a tua misericórdia, Senhor. Mostra a tua misericórdia na nossa vida. Foi o que a gente cantou e vocês vão poder ouvir agora. Tendo recebido o perdão de Deus, a gente podia ser edificado pela palavra. Ela foi trazida pelo patriarca João X, da Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia. Ele pregou em árabe, não tem como a gente transmitir aqui. Mas logo depois da palavra dele, nós cantamos uma canção de Singapura, dizendo que em Cristo não há Oriente e Ocidente, não há Norte e Sul, não há grego ou judeu. Deus é tudo em todos e faz de nós uma grande família. Foi um cântico logo depois da mensagem e vocês vão ouvir agora como é que foi. Logo depois dessa canção, nós recitamos o credo, cada um na sua própria língua, foi aquela Babel ao contrário, onde todos falavam com Deus e, de certa forma, todos se entendiam. E logo depois nós cantamos duas músicas, uma das Ilhas Fiji, que tem uma coreografia muito legal feita pelo pessoal que cantou, e logo depois uma música da Jamaica, chamada A Mão Direita de Deus. Então vamos ouvir primeiro a música do pessoal da Ilha Fiji, que diz que em Cristo nós nos movemos, e depois a música da Jamaica, A Mão Direita de Deus. Vamos ouvir essas duas, bem bacana. Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
Depois dessas músicas, nós tivemos um momento de intercessão e um testemunho por uma irmã da Igreja Metodista dos Estados Unidos. Como também essas mensagens não foram dadas em português, a gente não vai colocar aqui. Mas a gente vai colocar
as canções que foram cantadas logo depois. A primeira dela diz: mova-se, quando o Espírito de Deus diz que é para você se mover. E nessa hora as pessoas todas começaram a se cumprimentar e fazer aquela saudação fraternal que a gente está acostumado. Essa canção é da Austrália. Depois cantamos uma canção latina bastante conhecida, que aqui no Brasil a gente cantou bastante: Se o Espírito de Deus se move em mim, e os latinos, como sempre, agitaram lá a congregação. E para terminar, nós cantamos uma canção do Sudão do Sul, que diz uma palavra que a gente não entende, mas que a gente soube que a tradução é: leve a palavra de Deus para toda parte do mundo, divulgue a mensagem de Deus para todos que não conhecem. Vamos ouvir então, nesse momento de saudação fraterna, de já chegando no final da celebração, essas 3 canções: uma da Austrália, uma da América do Sul e outra de Sudão do Sul, da África. Vamos ouvir. We're gonna move when the Spirit says move. We're gonna move when the Spirit says move. We're gonna move when the Spirit says move. We're gonna move all over the world. We're gonna sing till the Spirit says sing. We're gonna sing till the Spirit says sing. We're gonna sing till the Spirit says sing. I'm gonna sing all over the world. Se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Se mueve en mí, yo salto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. Si el Espíritu
Dios se mueve en mí, yo río como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo río como David. ¡Ja, ja, ja! Yo río como David. Eso, yo río como David. Bacana, né? Essa última música chama Murassala, foi cantada em árabe. Logo depois que ela foi cantada, a gente recebeu a bênção e veio o pós-lúdio. O pós-lúdio é uma bênção cantada da Igreja da Escócia. A letra diz mais ou menos assim: que o caminho venha sempre ao teu encontro, que o vento sopre sempre às tuas costas, que o sol brilhe cálido no seu rosto e que a chuva caia suave sobre seus campos. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te guarde na palma das suas mãos. Uma bela canção, e a gente estava acabando o culto bem calmo. Mas aí começou uma música da Namíbia, que diz que o amor de Deus se espalha por todas as partes, ele nos alcançou e transborda de nós para as outras pessoas. E a gente voltou então a sentir aquele clima de alegria parecido com as músicas latinas. Vamos ouvir então a bênção da Escócia e a música dos irmãos da Namíbia. Muito bacana. May the love of God embrace us. May the grace of Jesus challenge us. And may the power of the Holy Spirit renew us. Amen. Shine upon your face, the rain falls soft on your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of God's hand. Shine upon your face, the rain falls soft on your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of God's hand.
us. Let us go, everyone. God is love. É isso, irmãos. Assim foi o início musical da 11ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas. De lá para cá, nós temos trabalhado bastante, temos tido reuniões, tivemos oportunidade, sim, de visitar algumas igrejas, alguns pontos turísticos, que são importantes para o pessoal da Reforma, mas ainda vamos continuar trabalhando aqui até o final da semana. Fiquem orando por nós, pelos líderes cristãos, vamos eleger uma nova direção do Conselho Mundial, né? Um grupo que vai trabalhar por 7, 8 anos coordenando o cristianismo no mundo, então contamos com a sua intercessão. Trouxemos alguns projetos do Brasil, compartilhamos aqui, a turma da IPUzinha foi muito bem recebido, temos um stand divulgando nossos projetos, principalmente nosso projeto de apoio às comunidades indígenas Guarani e Kaiowá do Mato Grosso. Então queremos que você torça para isso dar certo, ore para que o Senhor abençoe e, se Deus quiser, a gente vai levar boas notícias quando voltar para o Brasil. Antes, a gente ainda dá uma passadinha em Portugal, visita a Igreja de Portugal e compartilha dos projetos que a gente tem em comum. Ok? Deus te abençoe, até a próxima semana, se Deus permitir, se Deus quiser, e a gente segue aqui seguindo o nosso trabalho nas terras europeias. Deus abençoe, até a próxima, fiquem na paz, em nome de Jesus. Um abraço.